Olá, boa noite. Entrando no ar com mais um resumo o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV. Estamos de volta após uma breve interrupção por conta das atividades preparativas para os importantes acontecimentos dos próximos dias. E agradecemos aí desde já no começo do nosso programa a sua presença, a sua participação, pedindo a vocês, como de costume, que espalhem o link da Causa Operária TV, aqui do programa Resumo do Dia, nas redes sociais. Ajude a divulgar a imprensa operária, revolucionária, a serviço dos trabalhadores. O nosso boa noite aí para o Aurélio dos Santos, a turma que chegou aqui por primeiro sou eu, canal Lucenarga, Vera Araújo, nossa amiga, membro aqui do nosso canal, Black in Belchior, boa noite para vocês todos aí, boa noite ao Lino Alves, diretamente lá do Cariri, o Walter dos Santos, desta vez eu consigo, a companheira Ana Matos, e a todos vocês que estão chegando, o pessoal que nos assiste na reapresentação ao longo da madrugada, no dia seguinte, muito boa noite, o Sérgio Salgueiro, destacando a nossa ausência aí no dia de ontem, sentimos as faltas de notícias, sem mentira, destaca aqui o Sérgio. Bom, nosso programa de hoje tem como destaque a situação da crise, ameaça de crise energética, hídrica e crise energética. E diante do que se prevê aí um reajuste de até 20%. Mãos ao alto, que é um assalto. Bom, e nós vamos falar também, um outro destaque importante do nosso programa, são os preparativos, já mais de 200 atos convocados. Nós vamos ver que esse número aí, só da hora que o título foi destacado para agora, já subiu. Né? A expectativa é que a gente chegue talvez até a 500 ou mais atos no próximo sábado, multiplicando aí o tamanho da mobilização realizada no último dia 29, quando mais de 400 mil pessoas foram às... Bom, destaque também no programa de hoje, em meio a essa crise energética, a luta dos eletricitários que estão em greve contra a privatização da Eletrobras. Vamos falar da situação de caos nas escolas, um levantamento realizado aí com base no censo escolar de 2020, apontando que cerca de 10 milhões de estudantes estudam em escolas públicas sem condições básicas de infraestrutura. Vamos destacar também aqui os bancários que foram reivindicar aí do ministro a vacinação para a categoria que está aí à frente, né, uma das categorias de linha de frente no atendimento da população, se mantém no trabalho, e em 3 meses já tiveram 152 mortos. Vamos falar da crise no PSDB, que definiu aí o modelo de prévias, o que desagrada e aparece aí como um obstáculo à candidatura do governador de São Paulo, João Dória, e aonde também o apresentador Luciano Huck anunciou aí a desistência da sua candidatura presidencial. Né? Ele que vai aí assumir o lugar do Faustão. Parece que ele desistiu de tentar a disputa para assumir o lugar do Bolsonaro e vai assumir o lugar do Faustão. Aí vamos destacar, vamos conversar sobre esse tema. Destaque no nosso programa de hoje também, o país ultrapassando a marca de 490 mil mortos na Covid e se aproximando aí nos próximos dias para superar a marca oficial, né, de 500 mil mortos. Vamos falar da Copa América, bom, tem outros temas, destaque internacional. Finalmente, o órgão eleitoral do Peru anunciou aí 100% de urnas contabilizadas, faltando apenas provar, né? Oficialmente, Castilho está eleito presidente do Peru. Bom, fique aí conosco, compartilhe o link, espalhe aí, convide o pessoal para assistir conosco, né? Saudando aí a chegada aí conosco também
do Cabelinho, né, destacando aqui o seguinte, que o sindicato pelego dos trabalhadores, diz o Cabelinho, né, dos trabalhadores lá deixou privatizar a SEB, né, a Companhia Energética de Brasília, né. Vamos falar desse problema da política dos sindicatos totalmente, a imensa maioria, paralisados aí há quase um ano, só fazendo live, e o resultado é uma política que não leva efetivamente ao enfrentamento necessário para derrotar o governo. Bom, esse tema nós vamos discutir daqui a pouco, então espalhe aí o nosso link, chame o pessoal para assistir resumo do dia que está começando agora, e como a gente ficou fora aí mais do que devia, né, vamos começar aqui mostrando duas charges do nosso companheiro J. Camelo sobre os últimos acontecimentos, né? A primeira charge sobre a motociada aí, no Dia dos Namorados que o Bolsonaro fez aqui em São Paulo, né? Então o J. Camelo tirando uma onda, né, da manifestação na qual o Bolsonaro teve cercado aí de motociclistas, muita gente das polícias militares, né, muita gente dos clubes de motociclistas, e está aí a charge, Dia dos Namorados. Gente, adorei as flores, mas o convite para um jantar no motel está fora de questão. Está aí a tirada de sarro do nosso amigo J. Camelo. A segunda charge, burguesão e burguesinho, uma nova onda aí uma nova sequência, né, do J. Camelo em desvarios utópicos. Lula quer que o povo faça 3 refeições por dia, diz um dos burgueses, ao que o outro retruca. Isso é delírio de comunista. Tá aí. Tá aí a burguesia, o J. Camelo expressando a preocupação de setores da burguesia com a possibilidade de vitória da esquerda e da candidatura do Lula nas eleições, né? Bom, coisa que nós vamos debater aqui, precisa ser conquistada por meio de muita luta, porque muita água vai rolar debaixo da ponte, da situação política. Bom, vamos entrar no um dos temas destaques do nosso programa. A conta de luz deve ficar 20% mais cara, né, com a bandeira vermelha, né? Isso vai acontecer, infelizmente, nas próximas semanas. O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, o André Pepitone, o nome é sugestivo daquilo que o ANEEL está oferecendo ao povo brasileiro. Ele afirmou no dia de hoje que a crise hídrica enfrentada pelo país já permite estimar uma alta de pelo menos 5% nas contas de luz em 2022. Bom, segundo a agência, estão se preparando mudanças para encarecer a conta de luz já nas próximas semanas, incluindo um aumento de mais de 20% na bandeira tarifária mais alta, que está em vigor e que já adiciona R$ 6,24 na conta para cada 100 kW consumidos ao mês. Bom, o resumo da história, né, sem entrar em detalhes técnicos, naquela distribuição, naquela conta que vem tão parcelada, tão picotada, que entende, mas você entende claramente que você está se ferrando, né, e que em meio à ameaça, né, ao baixo nível de águas, totalmente previsível, né, que não é resultado, obviamente, não é um problema da natureza, é resultado da falta de investimento, da política de cortes, né, nos investimentos nos últimos anos, onde a privatização realizada lá atrás, no governo Fernando Henrique Cardoso, está mostrando aqui claramente as suas consequências. As empresas, não há investimentos na ampliação de obras de infraestrutura necessárias, por exemplo, para aumentar a capacidade de produção de energia hidroelétrica, né, e de outras fontes mais baratas, e as empresas privatizadas, a solução é simples: penalizam o consumidor, o povo brasileiro,
aumentando a tarifa de energia, né, que, como foi anunciado, aí vai subir até 20% na bandeira vermelha, e já tem previsão de elevação no próximo ano de 5%. Eles já estão dando uma desculpa para dizer assim, não é que vai privatizar e vai ficar mais caro. Eles já estão apresentando, né, a dolorosa, já estão insinuando que a situação vai ficar cada vez pior. Bom, e fica pior porque eles estão preparando também a privatização da Eletrobras, que detém ainda em torno de um terço, 33%, 35% da produção de energia, né, e a entrega desse órgão, um órgão fundamental no controle, né, e também na produção ainda em vários setores, vai deixar tudo na mão das empresas capitalistas. Se já está ruim, vai ficar ainda pior, né? Bom, diante dessa situação, os trabalhadores da Eletrobras decretaram a greve de 72 horas, né? Obviamente que o problema que a gente tem visto aí em várias situações, está aí o cartaz da greve, é greve porque a situação é grave. Bom, fica notório também o seguinte, que o que a gente tem visto nesse processo de privatização é que as manifestações elas não visam provocar um enfrentamento efetivo e barrar a privatização. Com uma espécie de válvula de pressão, onde os sindicalistas, né, vão lá, fazem um protesto muito limitado, né, não há uma tentativa de mobilizar a população, de esclarecer o que está acontecendo, para o que seria necessário não só que o sindicato do setor, né, mas para que o conjunto do movimento dos trabalhadores, a CUT, os partidos de esquerda, fizessem uma ampla campanha visando levantar a população contra essa ofensiva. No programa de hoje, na análise política do programa de 247, o companheiro Rui destacou aí essa situação, falou da privatização da Eletrobras. Eu acho que o vídeo não é esse que está engatilhado aí, produção. É da análise política de hoje, que estava o link ali na pauta. E o companheiro Rui destacou, né, justamente o problema de que essas lutas tratadas dessa maneira, né, sem uma preparação, sem uma campanha mais ampla, sem um processo de mobilização dos trabalhadores para um enfrentamento, para uma greve que ameaçasse, que inclusive colocasse como uma possibilidade a paralisação do fornecimento de energia, né? Porque a única linguagem que os patrões, que os capitalistas, que o governo entendem é a linguagem da força dos trabalhadores. Quer dizer, não adianta fazer ato de protesto para tentar sensibilizar o governo, não adianta ato de protesto e lobby para tentar pressionar parlamentar, é necessário, né, se os trabalhadores querem conquistar alguma coisa, querem impedir o avanço da direita, é preciso partir para uma política efetivamente de enfrentamento, né? Uma política que coloque a força da mobilização dos trabalhadores em movimento contra a força, né, da ação da direita, que está impondo aí uma política de entrega, de lesar o país, de lesar toda a sociedade brasileira, que já vem, né, de um enorme roubo, de um enorme assalto do processo de privatização anterior, né, e que agora, se privatizando a Eletrobras, nós vamos ter todo o sistema energético brasileiro colocado aí nas mãos dos tubarões capitalistas, né, das empresas cujo o único objetivo é ganhar, lucrar, né, meter a faca, né, expropriar aí a população brasileira. Então, é necessário denunciar essa situação. Fica obviamente, o nosso apoio à greve, né? Mas isso aí não dá conta, uma greve de protesto de algumas horas, sem um enfrentamento efetivo, né? Sem ir para as cabeças contra o governo, sem paralisar, né? Ameaçar e se organizar para paralisar efetivamente
né, os serviços de transmissão de energia, serviço importantíssimo da Eletrobras. A gente viu, inclusive, que em meio à crise, por exemplo, lá no Amapá, com um apagão no Amapá, já resultado do processo de privatização, né, da companhia de energia daquele estado, quem teve que socorrer a situação, não só no Amapá, mas aconteceu recentemente em outros estados, foram os funcionários, né, da empresa estatal, da Eletrobras, que nessa hora, que tem know-how, que tem mais eficiência, né, que tem capacidade técnica e que, obviamente, deveria ser preservado como uma empresa estratégica, né, para todo o povo brasileiro e que está sendo aí liquidada pelo governo Bolsonaro, né? É preciso denunciar essa política e é preciso deixar bem claro, né, que só a mobilização dos trabalhadores, né, só uma ofensiva, valendo-se aí dessa situação que nós temos de mobilização nesse momento no país, é capaz de reverter essa situação. Tem um trechinho da análise, então, do companheiro Rui hoje à tarde, nós vamos soltar para vocês acompanhar o que ele falou dessa situação de crise na energia e da greve na. Não fizeram isso. Os eletricitários, eles têm muito poder. Apesar da Eletrobras controlar apenas 33% da energia elétrica, eles têm poder de paralisar uma boa parte da rede elétrica nacional. Deveriam ter ido para um enfrentamento dessa natureza. Deveriam ter colocado o país no escuro aí e falar: não vamos aceitar a privatização. Infelizmente não foi isso. Mas é aquele negócio, eu acho que nós estamos numa etapa em que os movimentos estão se desenvolvendo, né? Embora a gente tenha aí essa situação negativa com a Eletrobras, se o movimento se desenvolver, as coisas vão se modificar. Não é nada é tão definitivo assim. Agora, digamos assim, o governo Bolsonaro ele está continuando a obra sinistra, criminosa do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Exatamente. A gente sempre fala isso, parece que a gente está, na verdade, exagerando, né? Mas o governo Temer foi um governo de continuidade do Fernando Henrique Cardoso. O presidente da Eletrobras, nomeado para preparar a privatização, Wilson Ferreira, foi indicado pelo PSDB, continuou no começo do governo federal, no governo Bolsonaro, e depois passou para CPFL, ou vinha da CPFL, alguma coisa assim. A Donise Meirelles está dizendo: viu a Rui PCO e toda a sua incansável militância. E Cadiz Ângelo dizendo: Eletrobras é a companhia de energia que mais dá lucro no mundo, mas o desgoverno Bolso asno vende a preço de banana a verdadeira joia da coroa depois da Petrobras. E aqui no Sul seguem apoiando esse jumento, né? Será que, Rui, para as pessoas aprenderem, a gente vai ter que voltar à escuridão, viver apagões, energia caríssima, inflação? O Brasil vai ter que conhecer o caos para se levantar? Bom, nós estamos à beira de um apagão, né? O país está dormindo aí inocentemente, enquanto que a coisa está... Todos os jornais já disseram que o governo vê como inevitável o racionamento de energia elétrica. Agora, Olá, é bom estar com vocês em mais um Colunistas ao Vivo, esse programa da Causa Operária TV. Transmitimos dia em que se realiza a 4ª plenária nacional dos movimentos de luta, que vão fazer um balanço do último dia 29, das grandes mobilizações que tomaram conta do país, levando
centenas de milhares de pessoas às ruas e reafirmar a decisão já adotada e amplamente divulgada de repetir e ampliar a dose, levando a grandes atos no próximo dia 19 de junho. A plenária que acontece hoje debate aí o balanço muito positivo feito por todos os setores da esquerda, da importante mobilização realizada no final do mês de maio, que apontou aí uma perspectiva de ruptura com a política reacionária da direita do fique em casa e morra sem lutar. A expectativa que cerca a todos os militantes da esquerda é de realizarmos uma mobilização ainda maior no próximo dia 19, ultrapassando a marca de 500 cidades e levando mais de 1 milhão de pessoas às ruas. 1 milhão de pessoas contra 1 milhão de mortos, né? Que é a perspectiva colocada pela política genocida de Bolsonaro e de toda a direita nesse momento. A mobilização ganhou o apoio explícito no dia de ontem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que declarou: nós precisamos ir à rua e cobrar que esse país seja governado decentemente. E disse ainda que somente o povo pode resolver o problema da ingovernabilidade de Bolsonaro. Lula acompanha o sentimento já expresso por milhares de ativistas, classistas de todo o país, que, deixando para trás a política do fique em casa e de esperar pelas soluções nunca realizadas, promessas da direita científica, ou mesmo ficar chorando no Zoom, como afirmou o próprio Lula. Cansados dessa política, milhares e milhares de ativistas, de trabalhadores e principalmente da juventude resolveram sair às ruas com maior intensidade, desde o dia 1º de maio, no ato de luta da Praça da Sé, no 13 de maio e, finalmente, no último dia 29, em grandes mobilizações por todo o país, para dizer um basta e lutar no terreno mais difícil para os trabalhadores, para a juventude e para as suas organizações de luta, que é o terreno das ruas, o terreno do enfrentamento da direita. Ruas que vinham sendo tomadas exclusivamente pela direita, que procura se organizar e ameaça cada vez mais com o recrudescimento do regime ditatorial existente no país, com um novo golpe de Estado. Também, nesse momento, nos preparamos para a plenária nacional de luta do Bloco Vermelho, dos setores que convocaram, que participaram, que realizaram o 1º de maio de luta na Praça da Sé, com milhares de participantes, e que nesse sábado, dia 12, vão se reunir em mais de 50 cidades presencialmente e, ao mesmo tempo, conectados, né, online, aí reunindo milhares de pessoas para debater uma proposta de radicalização, de intensificação da mobilização necessária, né, nesse momento em que centenas de milhares, quiçá milhões de pessoas saem às ruas. Da plenária participarão, além dos coletivos de luta, do PCO, companheiros da Frente Nacional de Lutas, da FNL, coordenada pelo companheiro José Rainha, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, do Movimento de Favelas, vários movimentos de sem-teto, da Aliança da Juventude Revolucionária e de muitos outros movimentos de luta das mulheres, dos negros, ativistas de base e dirigentes da CUT, do PT, da Central de Movimentos Populares e outros, debatendo uma perspectiva revolucionária e classista para as mobilizações, seja em relação às necessidades mais sentidas do povo explorado, seja no sentido de uma mobilização, de uma luta mais ampla, para pôr abaixo o regime político golpista, o que passa por combater pela unidade de toda esquerda no interior da mobilização, deixando de lado todas as manobras, todas as iniciativas que visem nos dividir e enfraquecer o movimento, como os ataques desferidos no interior da mobilização ao PT e ao companheiro Lula, ou coisa que nós achamos o debate dentre as organizações de esquerda deve ser realizada, mas no âmbito correto, ou mesmo as perspectivas ilusórias daqueles que procuram apoiar as saídas com a burguesia, como, por exemplo, desviar o movimento para apoiar a política reacionária contra a Copa, política da Globo e do imperialismo, falsas soluções,
como a CPI da Covid, da pandemia, que não vai dar em lugar nenhum, ou apoiar a perspectiva enganosa de esperar pelas eleições de 2022, que nem mesmo podemos ter como garantidas diante da política ofensiva e repressiva da direita, como se viu nas manifestações em Recife, nos ataques aos diversos setores democráticos e populares no Rio de Janeiro, na política de nenhum tipo de punição contra o general Pazuello e toda a política, né, de preparação do golpe do governo, que tem mais de 7 mil militares instalados no governo. Esse bloco combativo aponta conjuntamente com outros setores para dar continuidade e ampliar a mobilização até a derrubada do governo. E não tem dúvida de que é decisivo usar a força do povo nas ruas para derrotar o regime ditatorial que vivenciamos. Nesse sentido, chamamos a todos a pintarmos cada vez mais as ruas de vermelho, as cores do movimento de luta dos trabalhadores e da esquerda, no sentido de lutar por um governo próprio dos explorados, um governo dos trabalhadores da cidade e do campo. Os próximos passos serão ainda mais decisivos na luta pela derrota da direita e pela vitória do povo trabalhador. Avancemos, então, com um combativo bloco de vermelho nos atos do dia 19, em todo o país e no exterior. Nada temos a perder, senão os nossos grilhões. Um abraço e até o próximo programa. De estudantes em escolas públicas, condições básicas de infraestrutura. Os dados não são simplesmente uma opinião nossa ou uma análise do PCO, da Causa Operária TV, mas são resultado de um estudo com levantamento com base no censo escolar, né? O censo escolar de 2020 foi analisado e foram tiradas aí conclusões importantes sobre a situação devastadora. O levantamento foi feito pelo Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa, né, e foi publicado hoje pelo jornal Hoje. O estudo aponta o seguinte: 100 alunos, algo em torno de 27% das redes municipais, e 3,7 milhões, em torno de 25% das redes estaduais, estão matriculados em escolas que apresentam pelo menos um problema grave de infraestrutura. Bom, os principais problemas que vocês estão vendo aí, só para destacar alguns problemas essenciais: mais de 1.700.000 estudam em escola que não tem água potável. Não tem filtro, não tem nenhum tipo de tratamento, não tem água encanada adequada, nada. 837 mil alunos, arredondando os dados, em escolas que não têm banheiro para os alunos. quase 555 mil em escolas que não têm as devidas condições de rede de esgoto. 124.570 sem rede de energia elétrica e, mais de 8 milhões de alunos em escolas sem internet e banda larga disponibilizada para toda a comunidade escolar. Quer dizer, é a situação para lá de caótica, né? Isso dados de 2020. E, durante a pandemia, você poderia falar que as escolas estão fechadas e os estados poderiam estar aí investindo pesadamente para melhorar a infraestrutura, garantir escolas com banheiro. E veja só, quando se fala aqui escolas que não têm banheiro, sem contar as escolas que não têm banheiros adequados, que os banheiros não têm porta, né, e que não têm condições adequadas. Quer dizer, não há um investimento, né?
Quando você fala, por exemplo, escola sem internet, as escolas com internet fajuda, de faz de conta, né? Onde você tem a internet e mais meia dúzia de computadores, né? Para usar para dezenas, às vezes centenas de alunos. Porque você tem mais de um ano as escolas, em boa parte, paralisadas, né? Os estados, o governo federal, poderia estar investindo aí, né? A gente só vê discurso, pressão para tentar voltar a reabrir as escolas sem condições adequadas, sem vacinação, né, de toda a população, oferecendo riscos e com centenas de casos em todo o país de professores, trabalhadores de educação mortos e atingidos essa situação. Mas melhorar a infraestrutura das escolas, que é bom, absolutamente nada, né? Por isso, obviamente, preciso mobilizar e impedir aí qualquer tipo de iniciativa, toda a conversa fiada dos governos, que para tentar pressionar pela reabertura das escolas, volta às aulas, dizem que estão preocupados, né, com a aprendizagem, com a situação dos estudantes. No entanto, né, adotar medidas para esses problemas, isso aí não acontece. Bom, outra categoria de trabalhadores muito afetada pela situação da pandemia e que continuou em larga escala trabalhando normalmente são os bancários, né? Levantamento feito pelas entidades da categoria, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Setor Financeiro, mostrou que houve aí pelo menos um estudo feito junto com o Diese, revelou que desligamentos por morte de bancário cresceram 176% entre o primeiro trimestre de 2020 e o de 2021. Bom, só nos últimos meses de janeiro a março desse ano, primeiro trimestre, 192 mortes de bancários foram registradas, né? Bom, diante dessa situação, vocês estão vendo aí os bancários, tem a imagem aí, né? O comando dos bancários se reuniu com o Ministério da Saúde para reivindicar a vacinação da categoria, né? Se o trabalho dos bancários é uma prioridade, né, no que diz respeito ao atendimento à população, obviamente deveria, há muito tempo, né, ser uma prioridade, não só dos bancários, mas vários outros setores, no que diz respeito à vacinação. Bom, a situação dos bancários, né, como de muitas outras categorias, não podem ser resolvidas isoladamente, né? É necessário uma mobilização geral, por isso todo mundo tem que estar nas ruas no próximo dia 19, né, em uma grande mobilização para exigir justamente vacina para todos, né, para o que é necessário quebrar a patente das vacinas, né, para garantir o atendimento sem paralisações, enfrentar a situação que nós temos hoje, na qual apenas 11% da população brasileira foi vacinada, né? E, logicamente, que não adianta uma disputa entre que categoria vai ser vacinada primeiro, mas é preciso uma mobilização forte, grande, como a que se levantou no último dia 29 e que vai se repetir agora no próximo dia 19, garantir vacinação para todos. Bom, seguindo na nossa pauta, destacar, vamos na nossa pauta política, destacando aqui a crise no PSDB, né? O PSDB definiu aí um novo modelo de prévias, né, em reunião da Executiva Nacional do partido. E por 21 votos a 11, né, na reunião realizada justamente no dia de hoje, foi rejeitada a proposta do governador de São Paulo, responsável a essa altura já por quase 120 mil mortos, né? São Paulo vai completar essa semana, em números oficiais, 120 mil mortos. O governador João Dória, a executiva rejeitou a proposta dele, que pretendia dar um maior peso, né, nas prévias que o PSDB vai realizar para a base do partido, para os filiados do partido. O
o governador e seus aliados queriam dividir o colégio eleitoral em apenas 2 blocos, sendo que 50% do peso da votação seria dos filiados e os outros 50% dos mandatários e dirigentes, daqueles que têm mandato, né, e dos dirigentes partidários. No entanto, a resolução que foi aprovada hoje pela Executiva Nacional do partido prevê a seguinte: a divisão do colégio eleitoral do PSDB em 4 grupos de votantes, cada um deles com 5% do peso, né, embora o tamanho seja diferenciado. O primeiro grupo seria o grupo dos filiados, quer dizer, o Dória queria peso de 50% dos filiados, não é porque ele é democrático nem nada, mas é porque ele controla o Estado, a máquina do PSDB, o governo, né, o segundo maior orçamento do país, que é o orçamento do Estado de São Paulo, bem como, né, o terceiro maior orçamento, que é da Prefeitura de São Paulo, com milhares de funcionários aí vinculados à máquina partidária, e ele queria, e São Paulo detém pelo menos mais de 22% do total de filiados do partido, né? Além de um poder enorme com essa máquina de colocar aí todo tipo de estrutura para mobilizar aqueles arrastões, né, que o Dória fez aí desde o primeiro momento que ele ganhou a disputa em prévias, também numa enorme disputa com lutas internas, luta mesmo, porrada, né, entre setores, máfias aí que tentavam disputar o comando do partido. Então, o que foi aprovado é que o peso dos filiados vai ser apenas de 25%, prefeitos e vice-prefeitos, um grupo bem menor do que o número de filiados, vão ter 25%, vereadores, deputados estaduais e distritais, o terceiro grupo, 25%, governadores, vice-governadores, ex-presidentes e o atual presidente da comissão executiva, deputados federais e senadores, constituirão o quarto grupo com 25%. Né? Bom, São Paulo, só para a gente ter uma ideia, tem 22%, o dado aqui, encontrei, dos 1.360.000 filiados. A ideia do Dória era ganhar aí qualquer tipo de indicação, mobilizando, né, com o aparato, com o peso da máquina do partido e da estrutura governada por ele em São Paulo, né, uma grande parcela desses filiados para garantir aí uma vitória esmagadora entre os filiados para não ter chance de perder. O fato é que ainda vai ter, a disputa está muito acirrada, né, ainda com vários pré-candidatos, mas reforçou com essa política o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, que está procurando assumir o comando, né, indiretamente, né, do processo de definição do candidato do PSDB, ainda que a candidatura ou a posição do PSDB possa ter um papel, digamos assim, para uma possível negociação, já que muitos dirigentes, né, do PSDB, muitos nos disseram que entre entre uma eleição polarizada entre Bolsonaro e Lula, vão apoiar o Bolsonaro. Coisa de que ninguém duvida. Fizeram isso em 2018, quando participaram de todo o processo fraudulento que levou à prisão de Lula, e apoiaram efetivamente o Bolsonaro, né, contra a eleição do candidato substituto do Lula, Fernando Haddad, e, num certo sentido, há uma tentativa de viabilizar uma terceira via ainda, né? Muita coisa ainda vai acontecer antes da eleição, com certeza, se é que a eleição vai acontecer. É certo que vai acontecer muita coisa. Não é certo que a gente tenha a eleição, mas, de qualquer maneira, o processo, a disputa interna, mostra também a crise no interior da própria burguesia, que se reflete no interior de todas as organizações, né, do regime político nesse momento. Bom, a gente segue na nossa pauta. Né? Um outro dado dessa crise é que um dos pré-candidatos aí, que apareceu, inclusive, assinando nota, junto com candidatos do PSDB, pré-candidatos, e de outros partidos, o apresentador global, o Luciano Huck, né,
anunciou numa entrevista ontem no seu próprio canal, né, ao Pedro Bial, que desistiu de ser candidato à presidência. Bom, é bom lembrar o seguinte, que o Huck, nas pesquisas de opinião, aí apareceu aí, o máximo que ele atingiu aí foi cerca de 5% de intenção de votos, né? Tem pouco apoio, não tem nenhuma máquina a seu favor, diferentemente por exemplo, do Dória, que tem menos apoio do que o Huck nas pesquisas, mas tem aí todo um esquema político eleitoral, o controle de uma máquina poderosa como é o governo do estado de São Paulo, né, para tentar, aí, de alguma maneira, tirar proveito da situação, ainda que seja para finalmente ser candidato apenas à reeleição ao governo de São Paulo. Fica evidente que o Huck é uma das vítimas do efeito Lula, né? A volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de maneira mais decisiva ao cenário político como candidato em condições de disputar as eleições, né? Fez aí com que várias promessas ou pseudo-promessas estimuladas pela burguesia, como o tucano de nariz comprido, aí, como é o caso do Huck, ficasse aí sem nenhuma condição de se apresentar como um candidato que tenha chance nas eleições. Se a burguesia, para criar aí um candidato, uma terceira via, as manobras teriam que ser muito pesadas, obviamente, mais uma vez, contra o próprio Lula e, como a gente está vendo, contra o outro candidato que apresenta alguma popularidade, né, o candidato da extrema-direita, o Jair Bolsonaro. Então, nessas condições, o Luciano Huck apresentou aí, correu, né, perdeu, reconheceu aí, pelo menos nesse momento, né, ele mesmo, em entrevista, anunciou a sua desistência. Bom, antes da gente seguir na pauta, vamos agradecer aqui aos superchats, ao pessoal que já contribuiu aí conosco e pedir a você que sigam aí os bons exemplos e contribuam, né, para fortalecer aqui a nossa imprensa revolucionária. O nosso companheiro Luiz Bergosa, lá do Sul, se preparando para participar aí dos atos no próximo dia 19, mandou aí a sua figurinha simpática. Sou eu também contribuindo com a gente, mandando aqui. E também Jesus era humano, né? Jesus entre nós e contribuindo. Então sigam um bom exemplo de Jesus, sou eu e Luiz Bergosa, e contribuem. Mandem aí o superchat, ajudem esse canal combativo, independente, revolucionário. Seguindo na nossa pauta, vamos destacar agora a situação do Covid, porque o país ultrapassou hoje, em números oficiais, a marca de 490 mil mortos. Bom, nos números apresentados pelo Ministério da Saúde à tarde, né, nós tivemos aí a marca de 2.468 mortos, né? Bom, e o país, no entanto, os números revelados agora à noite, atualizados, a gente já, na realidade, a gente teria tido um número ainda maior, né, passando de 2.760 mortos, né, número divulgado pela Secretaria de Educação, e nós já teríamos 491.164 mortos, né? Um número gigantesco, mais de 17 milhões e meio de casos, né? 17.543.853 e 491.164 mortes, né? Um número gigantesco, né? Mas que mesmo assim, infelizmente, não retrata a totalidade da situação, né? Uma vez que a gente sabe que esses números expressam, né, uma situação de subnotificação bem abaixo da realidade. Bom, um outro dado importante é que o país tem apenas 11% de pessoas vacinadas. Vocês estão vendo aí o mapa da vacinação, né?
26 milhões de pessoas que teriam sido efetivamente imunizadas, né? O que representa aí 11% das pessoas que receberam as 2 doses, e desculpe, 23 milhões 842 mil pessoas receberam a segunda dose, né? 11,26%, 11,3% arredondando, de pessoas que receberam as 2 doses, né? Além da demora da entrega das doses, a gente tem um ritmo lento em muitos estados aí na própria aplicação da vacina, né? Uma vez que a situação está sob o controle daqueles que efetivamente não tomaram nenhuma medida para combater a pandemia e que agora se dedicam aí a promessas, né? E nesse quadro, né, o total de mortes, a curva continua ascendente e com uma enorme preocupação de todo mundo nesse momento, na semana que a gente deve passar aí das 500 mil mortes, 500 mil de mortos, que esse número, vocês estão vendo aí hoje aí 2.700 como número de mortos anunciado agora à noite pelas secretarias estaduais de saúde e consórcio junto com a imprensa golpista, o país está de novo caminhando para ter mais de 3 mil mortos por dia, né, no mês que está muito... O frio está se intensificando e vem se agravando aí, né, o número de casos, né, vem aumentando, muito ao contrário da propaganda enganosa que procurou se fazer aí ao longo das últimas semanas de que a situação estava minimamente sob o controle. Não tem controle nenhum. Bom, no meio disso, são um debate que visa semear confusão, jogar areia, evidentemente, da população, né? É um debate se a Copa América alastra a pandemia, né? Eu vi um título hoje no site do Vermelho, site ligado aí ao PCdoB, justamente a manchete diz textualmente o seguinte: Copa América alastra a pandemia e já conta com 41 casos de Covid-19. É a matéria publicada hoje no site do Vermelho. Bom, chama atenção o cinismo, né? Porque dizer que 41 casos é um alastramento da pandemia, quando nós já temos aí 17 milhões e meio de... Né? No mínimo, né, usar aí de um cretinismo muito grande, né? Obviamente que o problema, infelizmente, a gente gostaria que toda a preocupação do povo brasileiro fosse aí os 41 casos da Copa América, né? Obviamente que isso aí não faz o menor sentido. É política de quem faz política da Globo, né? Que não divulga, que agora já não dá mais nenhum destaque à situação de 2.700 e tantas mortes num dia, mas de interesses comerciais, né? Enorme campanha, né? Contra a Copa por interesses mesquinhos seus, né? A Globo que não fez campanha contra a Libertadores, não fez campanha contra o Brasileiro, não fez campanha, né, contra os governos que não fizeram nada para impedir mas aí está numa disputa, né, comercial e também numa disputa miúda, né, aí com o Bolsonaro, que está procurando, obviamente, usar a Copa América para se promover, mas esse é um dos menores males do Bolsonaro. Quem dera que o nosso problema fosse esse, né? Que o problema fosse 41 infecções de jogadores, 50 na Copa, né? O problema são 2.760 mortos hoje, no dia de... Né? Então, colocar como eixo o problema da Copa América, né? E, por exemplo, gente que, inclusive, não denuncia o fato de que em São Paulo nós estamos completando 120 mil mortos, né? Porque é gente, inclusive, que defendeu aí e continua defendendo uma frente ampla com o genocida do Dória, né, de 120 mil mortos, contra o genocida do Bolsonaro de 500 mil de mortos, que não são, vamos ser bem sinceros,
A política de depositar isso daí única e exclusivamente na conta do Bolsonaro é uma política para lá de charlatanice, né, de cretinismo eleitoral, né, de interesse em fazer política da maneira mais rasteira, né? O Bolsonaro tem muitos sócios nesse genocídio, né? Tem muitos sócios nessa empreitada genocida, né? Dentre eles o Dória, os governantes do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de todo o país, que não adotaram medidas efetivas, né? Inclusive não adotaram medidas de enfrentamento ao Bolsonaro. Porque a gente poderia dizer o seguinte: não, o pessoal foi contra o Bolsonaro, né? Agora é a conversa, foram oposição. Até o Rodrigo Maia, né, se diz oposição ao Bolsonaro, mas ele, por exemplo, que era aliado e continua sendo aliado de muita gente que faz esse discursinho aí barato, né, não levou adiante nenhum processo de impeachment contra o Bolsonaro, né? Se manifestou várias vezes contra essa política de impeachment do Bolsonaro ou qualquer coisa parecida. Nem os governadores que dizem ser oposição ao Bolsonaro se colocaram a favoráveis a qualquer tipo de mobilização contra o governo. Muito pelo contrário, né? E, infelizmente, né, muita gente, quem fala agora que o problema é a Copa América, jogando areia nos olhos da população, fazendo o jogo da Globo e de outros setores aí do imperialismo interessados, né, em atacar aí o futebol brasileiro e tudo mais, gente que foi totalmente conivente com a política do fique em casa e morra sem lutar, né? Não propuseram nenhum tipo de mobilização e agora vem com essa conversa fiada. Copa América é o menor dos nossos problemas, né? Quer dizer, colocar o problema nesses termos é jogar areia nos olhos da população, né? Isso no momento que nós vamos ter aqui nessa semana, vamos completar 500 mil mortos. Bom, vamos em frente na nossa pauta, destacando agora, vamos falar justamente da mobilização, né? Já cresce a cada dia aí a lista de atos. Eu vi vários comentários aqui no chat, o Lino falando que só no Ceará já estão convocados mais de 7 atos. Eu vi que em Minas Gerais tem mais de 30 atos convocados. Bom, a lista é enorme, não para de crescer, né? E a mobilização de sábado tende a ser muito grande, maior do que o dia 29, né? Bom, tem atos aí em todas as capitais. Nós vamos começar já destacando hoje, falando de alguns dos locais, e vamos falar ao longo dessa semana, né? Em Manaus acontece ato aí na praça. Enquanto vamos falando aqui, enquanto a nossa produção mostra imagens como essa aí do CARD, da Central de Movimentos Populares, convocando a mobilização para o próximo dia 19, né? O Trotsky apareceu na jogada aí só para reforçar a mobilização pelo fora Bolsonaro. Bom, mas tem atos convocados em todo o país. Em Manaus vai ter passeata na Praça da Saudade às 15 horas. Em Macapá, na Praça da Bandeira, às 16 horas. Em Belém, né, tem caminhada no Mercado São Brás até a Praça às 8 horas. E em Santarém, na Praça Baixão, às 16 horas. Um dado importante é que estão crescendo atos, né, com mobilização efetiva, atos de verdade, né? Não é carreata. Carreata é coisa típica de político burguês que não tem prestígio, não pode fazer comício, não pode fazer ato. Faz carreata, contrata gente, paga tanque de gasolina, né, para quem participar da carreata, né? Não. Ato de verdade é ato de rua, é ato nas ruas, né? Atos, inclusive, como vocês estão vendo aí, convocados aí, inclusive do exterior, né? Atos pelo mundo afora, né? Bom, no Brasil, ainda na região norte, vai ter ato em Belém, já falei, em Porto Velho, passeata na Praça das Três Caixas d'Água, às 8 horas, e às 9 horas no Parque, em Guajamirim, no Parque Circuito. Em Roraima, tem ato no Centro Cívico, em Boa Vista, 9 horas. Bom, indo para a região Nordeste, em Maceió, na Praça Centenário, 9 horas.
em Salvador, só destacando aqui, em Salvador tem ato convocado aí em várias cidades, não só, mas o ato principal na capital acontece no Largo do Campo Grande, às 14 horas. E no Ceará, em Fortaleza, na Praça da Gentilândia, às 15h30. Em Recife, Praça do Derby, às 9 horas. Em João Pessoa, caminhada no Liceu Paraibano, rumo à Ponte dos 100 Réis, às 9 horas. Também em Campina Grande, na Praça da Bandeira, às 9 horas. Vou encerrar a região Nordeste e a gente fala das outras regiões ao longo da semana. No Piauí, na Praça Rio Branco, em Teresina, às 8 horas do Norte. No Midway Mall, até o Natal Shopping Center, passeata, às 15 horas. É isso, né? Começando hoje pela região Nordeste, e ao longo da semana nós vamos falando de muitos outros atos aí que vão estar acontecendo no Brasil e no mundo, né? O caminho aí, veja aí, tem imagens, a produção colocou várias imagens, essa aí é do Ceará, né? Mostrando aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atos, como destacou aí o companheiro Lino aqui no nosso chat, né? Bom, e nós queremos convocar você a participar, como foi várias imagens mostrando aqui, formar parte, integrar aí os blocos vermelhos, né? Porque vir para a rua com a sua camiseta vermelha, com a bandeira do seu partido, né, com a faixa do Fora Bolsonaro, cartazes, tudo adesivo de vermelho, vão pintar as ruas do Brasil inteiro, né, por vacina, auxílio emergencial de verdade, que precisaria ser de pelo menos um salário mínimo, e Fora Bolsonaro e todos os golpistas. Então, 19 bloco vermelho em todo o país, né? Vamos realizar uma grande manifestação e apontar a perspectiva de continuidade dessa ação até a derrubada do governo. O Bolsonaro aí, à direita, procurando reunir os seus apoiadores, como a gente mostrou aí no começo do programa com a charge do J. Camelo, com os motociclistas, né? Mas nós vamos ser 50, 100 vezes mais, né, do que o Bolsonaro diz ter reunido no último sábado, né, num ato aí de setores minoritários, gente da polícia, setores de classe média em decadência, né, setores desesperados da sociedade que defendem uma política aí contra o povo e apoiam Bolsonaro no momento que o país completa mais de 500 mil de mortos. Bom, seguindo na nossa pauta, vamos falar agora de um tema importante, né? Mais de 800 pessoas já se inscreveram para esquerdista, né? A gente vem destacando aqui essa importante atividade de formação política, é a terceira escola marxista, né? Que está acontecendo, que vai acontecer agora, está acontecendo agora no mês de junho, por conta das mobilizações de 1º de maio. Ela começou lá em abril com algumas escolas iniciais em algumas cidades, mas nós vamos completar agora, principalmente na última semana, vai ter curso aí em cerca de 50 cidades. Então, se você ainda não se inscreveu, acessa, não perca tempo, agora no finalzinho do programa você acessa lá, escolamarxista.pco.org.br e você faz a sua inscrição, né? Para fazer a inscrição, rapidinho, não demora nem um minutinho, menos de um minuto, você tem duas opções. Pagando R$35, você já garante o livro, o seu folheto, Bolchevismo e Stalinismo, né? Um texto do Trotsky, falando aí, dando uma panorâmica dos acontecimentos da luta, né, no interior do partido bolchevique, e foi uma questão fundamental no século XX, né, que marcou aí os destinos da Revolução e que tem uma importância decisiva também nos dias de hoje, né? Então o curso vai analisar essa situação, vai tratar das perspectivas revolucionárias lá no século XX, no enfrentamento do bolchevismo e do stalinismo,
E vamos tratar também da perspectiva nos dias atuais, né, onde compreender essa situação é muito importante, né, é fundamental para levar adiante a luta revolucionária nesse momento em que a situação no país tende a uma radicalização, a uma polarização política. Então você se inscreve, você pode escolher aonde você vai participar do curso, né, tem curso em todo o país, os cursos serão realizados presencialmente, mas também de maneira híbrida, né, vai acontecer a transmissão online. Então você que está, às vezes, numa cidade mais distante do interior, onde o curso não vai ser realizado, ou você que, por um problema de comodidade, nesse momento, não possa participar presencialmente, você pode se inscrever, entra lá na escola marxista.pco.org.br, faz sua inscrição. Se você não for adquirir o folheto, a taxa de inscrição somente para o curso é de R$10. O folheto custa 35, mas se você adquirir o folheto, você gratuitamente tem acesso ao curso, né? Então você pode fazer a compra lá do folheto e do curso e paga apenas R$35, fica livre, isento da taxa de inscrição para o curso. Então fica o convite aí, a última, por conta dos atos, né? Nós vamos ter as últimas universidades nos dias 26 e 27 aí de junho, né? Então não perca tempo, ainda dá tempo garantir a sua inscrição. Nós já temos mais de 800 inscritos e com certeza nós vamos passar de 1.000 inscrições, né? Vamos trabalhar aí nas próximas 2 semanas, para dobrar esse número e chegar aí às 2.000 inscrições na escola marxista. Bom, seguindo a nossa pauta, caminhando aí para a reta final, vamos entrar na pauta internacional. Primeiro destacando que os Estados Unidos superaram hoje aí a marca de 600 mil mortos, né, na Covid-19. Está aí a imagem do quadro da Universidade Johns Hopkins, que apresenta aí o total de casos, e aqui no cantinho esquerdo, né, você tem lá, hoje à tarde, a superação da marca de 600 mil mortos, mais rico do mundo, uma devastação enorme, né, um número que se aproxima aí do número de mortos na Guerra de Secessão nos Estados Unidos no século XIX, né? Muito superior aí às perdas dos Estados Unidos em várias guerras, né, ao somatório delas, né? Mostra aí, inclusive, resultado da política de devastação do sistema de saúde norte-americano, né, que não é obra, obviamente, apenas do governo Trump, né, mas é resultado da política que levou aí a transformar a saúde nos Estados Unidos num artigo de luxo, né, e o mais rico do mundo tem aí ainda, nesse momento, a liderança, o maior número de mortos dentre todos os países do mundo, né, deixando evidente aí a situação de devastação do sistema de saúde e a política de deixar morrer dos capitalistas para preservar os seus próprios interesses. Bom, na nossa pauta internacional também, a finalização da contabilização, da apuração das eleições no Peru, após mais de uma semana da votação, que foi realizada no domingo da semana passada. O candidato da esquerda, o Castilho, alcançou aí, venceu as eleições. Nesse momento, contabilmente, já está apurado, falta só a proclamação oficial, por uma diferença de cerca de 44 mil votos, né? Com a candidata apoiada por toda a direita. É bom lembrar que no primeiro turno, a diferença entre os dois candidatos era de mais de 700 mil votos, né? Toda a direita se unificou aí por detrás da candidatura da Keiko, né? Ficou muito evidente, um dado que mostrou muito claramente, inclusive, dela para uma diferença de quase 200 mil votos na votação no exterior. Mas aí você tem os números, está aí, ó. Esse número, ainda a gente não conseguiu uma imagem, a imagem já com a votação apuração contabilizada, e nessa aí você tem 99,985,
faltava aí um 0, né, mas o candidato político nacional Peru Libre, né, o Carlos Castilho, Pedro Castilho, 8.835.000 votos, e a Keiko Fujimori, da Força Popular, 8.790.000. Né? Então, uma diferença aí de quase 45.000 votos, né? O que assegura aí a vitória. Bom, tem recursos ainda, né? A extrema-direita entrou com recursos aí sobre quase 500, meio milhão de votos, o que é um número muito expressivo diante da pequena diferença de menos de 50.000 votos. Né? E tem uma crise, né? Toda uma pressão. O partido do presidente eleito tem menos de 30% dos votos aí da Câmara do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, e tem crise até porque o próprio Castilho não controla ele mesmo, nem o seu próprio partido. Né? Ele apareceu aí como um candidato, uma espécie de Guilherme Boulos, que entrou no PSOL para ser candidato aqui no Brasil. Né? Esse foi o caso do Castilho. Ele se filiou aí ao partido, foi convidado, ele que tinha uma posição de liderança, ficou conhecido, um pouco conhecido, né? Não muito, mas como professor que liderou as greves no interior do país, né? Tanto que a votação ele foi levado ao primeiro turno, principalmente para o segundo turno, principalmente com a votação no interior, né? É um candidato avulso, um candidato que chega e não é uma liderança tradicional da esquerda peruana. O Peru, que nesse momento nem tem um partido que tem essa força, essa ascendência nacional, né? E que chega ao governo em meio a uma enorme crise, ele mesmo um candidato bastante conservador. Né? Tá aí o resultado, a produção arrumou para a gente um gráfico aí, né, com 100% das urnas apuradas, o Castilho 50,1% e a Keiko Fujimori 49,87%, né, quase 49,9% dos votos. Né? Tá aí o resultado atualizado aí às 18 horas desse dia 15 de junho, 100% das urnas apuradas, está aí também com os números totais, né? Números finais da apuração no Peru. Bom, a crise segue, né? Longe de ser uma vitória tranquila, também que garante uma presença, digamos assim, de uma esquerda com uma posição mais combativa, é um resultado que mostra o agravamento da crise na América Latina como um todo. Bom, por falar em crise, destacando aqui 200 dias de protestos agrários na Índia. Né? O assunto sumiu, né? Só lá atrás apareceu nas páginas da imprensa capitalista e no noticiário mais amplo da imprensa golpista, mas o fato é que já há mais de quase 7 meses, né, a Índia vive aí uma enorme crise, um verdadeiro levante agrário, né, que mobilizou aí, continua mobilizando milhões de pessoas. É bom lembrar que a Índia tem aí quase 1,3 bilhão de habitantes, né, vem nas últimas semanas, vem destacado aí no cenário pelo número enorme de pessoas com Covid. Né? O país já ultrapassou a marca de mais de 20 milhões de casos. Bom, e no meio disso daí, o país teve de um verdadeiro levante, né, de mobilizações, aí, de um protesto, uma onda enorme de protestos. Né? Milhares de manifestantes cercaram desde o ano passado aí a sede do governo. O governo recuou numa série de medidas, né? O estopim dos protestos aconteceu em setembro, né? Quando o governo direitista
do partido direitista, do Janata, Bharatiya Janata, o BJ, aprovou um conjunto de leis que eliminavam subsídios, regulamentações, favorecendo o setor agrícola, né? E medidas essas que visavam proteger interesses de grupos privados, né? Poderosos monopólios na Índia, né? Para se ter uma ideia, um dos principais favorecidos era um milionário, o Mukesh Ambani, que se tornou o homem mais rico do mundo, fora da Europa e da América do Norte, né? Bom, em meio a essa situação, desde setembro, os trabalhadores camponeses, né, também os pequenos produtores indianos, vêm realizando aí uma onda de protestos, né, no momento em que a Índia já tem mais de 25 milhões de casos de Covid, né? Quer dizer, é uma situação de enorme crise, porque em meio a essa situação, o governo, em meio à crise da pandemia, o governo envia medidas para ampliar a produção de alimentos e o atendimento à população, de forma semelhante ao governo direitista aqui do Brasil, Bolsonaro, procurou privilegiar o interesse do agronegócio, né, do grande capital agrário, né, das empresas que vêm lucrando aí com a produção de alimentos, mas que não atendem à demanda da população, da gigantesca população do país, mas que visam aí não só a produção para oferir grandes lucros, né, mas também até mesmo a exportação, né, também no caso da China. Segue aí os protestos, né, vai aí, a luta continua, tende a um enfrentamento, a um acirramento dessa situação na Índia, né, e 200, só para celebrar, marcar os 200 dias dessas mobilizações iniciadas em setembro. Bom, nós vamos terminando por aqui, né? Nós tivemos aí uns atropelinhos de internet, mas vamos, né, agradecendo aí a participação de vocês que nos acompanharam aí pelo nosso canal. Resumo do dia volta amanhã, né, com mais notícias. Nessa semana, dando a mobilização do dia 19 e contando com a participação de todos vocês, tá certo? A gente agradece muito aí a presença de todos vocês, né, a colaboração do pessoal que mandou para a gente aí, contribuiu com o Superchat, você que compartilhou o nosso link, e nós retomamos aí, a gente segue normalmente a nossa programação, e às 20h30 a gente volta com mais um resumo do dia. Um abraço, uma boa noite e muito obrigado pela sua companhia.